Está acontecendo uma revolução agora mesmo na interseção entre IA e biologia, e ela vem do mesmo lugar que nos deu o AlphaFold. Você deve lembrar do sistema de IA que revelou como as proteínas se dobram e revolucionou a biologia estrutural rapidamente. Aquilo era sobre entender as formas das moléculas individuais. Desta vez, a DeepMind está atrás de algo ainda maior. Não apenas proteínas, não apenas genes isolados, mas todo o panorama funcional do genoma humano. O novo sistema se chama AlphaGenome. O objetivo aqui é realmente impressionante quando se pensa bem, pois não se limita a tratar o DNA apenas como uma sequência de letras. Esse modelo busca entender o que o DNA faz na célula, analisando não só o código, mas também suas consequências. Quais genes são ativados ou permanecem silenciosos? Como o RNA é produzido, como o DNA é compactado ou afrouxado, e até mesmo como partes distantes do genoma interagem fisicamente entre si dentro do núcleo. Tudo isso começa só com a sequência bruta de DNA. Agora vamos desacelerar um pouco. Seu genoma tem cerca de 3 bilhões de letras e a maior parte dele não codifica proteínas diretamente. Na verdade, mais de 98% da variação genética humana conhecida ocorre nessas chamadas regiões não codificantes. Durante décadas, essa tem sido a parte realmente difícil da genética. Quando uma mutação surge fora de um gene, cientistas geralmente dizem: não sabemos ao certo o que isso faz. O AlphaGenome foi criado para mudar isso, tornando essas regiões misteriosas algo que podemos interpretar. A escala em que essa coisa opera é um dos primeiros grandes avanços. A maioria dos modelos anteriores de IA em genômica tinha que fazer um sacrifício doloroso, ou eles analisavam pequenos trechos de DNA, talvez 10 mil letras de cada vez, e faziam previsões muito precisas, ou então analisavam regiões muito maiores. Centenas de milhares de letras e precisavam desfocar os detalhes. AlphaGenome se recusa a escolher. Ele lê 1 milhão de letras de DNA de uma vez, um megabase completo, e ainda faz previsões até o nível de bases individuais. Para tornar isso possível, a DeepMind criou uma arquitetura de IA híbrida. Parte do modelo foi projetada para focar em detalhes muito locais, padrões curtos de DNA, onde proteínas específicas se ligam. É como reconhecer palavras individuais em uma frase. Outra parte do modelo foi criada para entender relações de longa distância, como a conexão entre capítulos de um livro, na biologia. Isso é importante porque o DNA não é apenas uma linha reta, ele se dobra em 3D, fazendo regiões distantes na sequência ficarem próximas. Dentro da célula, a AlphaGenome foi criado para captar detalhes próximos e comunicação à distância simultaneamente. Dentro do sistema, a sequência de DNA é transformada em representações internas em múltiplas escalas. Algumas dessas representações são unidimensionais, mostrando o genoma linear em resoluções de um par de bases ou pequenos blocos, enquanto outras são bidimensionais, usadas para prever mapas de contato que descrevem como partes distantes do DNA se juntam fisicamente no núcleo. Então, o AlphaGenome não está apenas lendo o código, ele também está tentando inferir o diagrama de fiação espacial do genoma, como o DNA se dobra e quais partes estão interagindo fisicamente. Tudo bem, agora uma pausa rápida para um pequeno desvio. Se você trabalha muito com IA e acaba pulando entre diferentes modelos só para ver qual realmente se encaixa em uma tarefa, o patrocinador de hoje, Mammoet, torna todo esse fluxo de trabalho muito mais fácil. Mammoet centraliza os principais modelos de IA: Claude GPT, Gemini Llama, Mistral, Grok, DeepSeek, Perplexity para pesquisas profundas, além de modelos de imagem como Flux, NanoBanana e Recraft, e tudo funciona dentro de um único painel. O mais útil no dia a dia é o sistema de comparação. Você envia o mesmo prompt a vários modelos e vê rapidamente as respostas de cada um. Isso facilita escolher o modelo certo para escrita, pesquisa, análise ou imagens sem precisar adivinhar. Você pode criar mamutes personalizados, definindo presets com instruções específicas para tarefas recorrentes e organizar tudo em projetos. Em termos de privacidade, o Mammoth é europeu, com dados na Alemanha e total conformidade com o GDPR. E os modelos não são treinados com seus dados, os prompts não são retidos pelos provedores, e você pode excluir seu histórico quando quiser. Os planos começam em cerca de 10 euros por mês, ou aproximadamente $12,
Já é usado por centenas de empresas e órgãos públicos. Confira usando o link na descrição. Certo, agora vamos voltar ao vídeo. Agora é aqui que fica ainda mais poderoso. AlphaGenoma não é treinado para fazer apenas uma tarefa biológica. Ele prevê 11 tipos diferentes de medições que os cientistas normalmente precisam fazer experimentos separados para obter. Isso inclui o quão ativo cada gene é, onde essa atividade começa, quão aberto ou fechado, o DNA está em diferentes regiões, quais proteínas regulatórias estão se ligando, como o RNA é cortado e unido durante o splicing, e até mesmo mapas em grande escala de quais regiões do DNA se tocam em 3D. Essas coisas são medidas no laboratório usando técnicas com nomes como RNA-seq, ATAC-seq, ChIP-seq e RAI-C. Em vez de aprender cada uma separadamente, AlphaGenome aprende todas juntas a partir do mesmo DNA de entrada. Só na versão humana, o modelo prevê 5.930 trilhas genômicas separadas em vários tecidos e tipos celulares. A versão de camundongo adiciona mais 1.128 trilhas, são milhares de leituras biológicas, todas vindas do mesmo trecho de DNA. Em vez de construir um modelo de IA para splicing, outro para expressão gênica e outro para a acessibilidade do DNA, este é um sistema unificado que aprende regras compartilhadas sobre como o DNA controla o que uma célula faz. Treinar algo nessa escala é um enorme desafio de engenharia. O modelo é construído em JAX e roda nos TPUs do Google, que são chips de IA especializados para lidar com as enormes entradas de um megabase. A sequência de DNA é dividida em grandes blocos, que são processados em vários dispositivos TPU em paralelo, com comunicação entre eles. Sem truques assim, os requisitos de memória cresceriam rapidamente. Não é só um projeto de biologia, mas uma infraestrutura séria de IA em grande escala. O treinamento em si acontece em duas etapas principais. Primeiro vem o pré-treinamento. Eles pegam dados genômicos experimentais reais e treinam vários grandes modelos professores. Alguns modelos são treinados com partes reservadas do genoma para garantir que generalizem para regiões inéditas. Outros são treinados com o genoma completo para extrair o máximo de desempenho possível. Depois vem a destilação. Eles usam vários modelos professores pesados para treinar um único modelo aluno que copia suas previsões. Durante essa fase, eles também introduzem mutações artificiais e variações de sequência. Então, o modelo aluno fica realmente bom em entender como pequenas mudanças no DNA levam a mudanças na função biológica. O resultado é um único modelo destilado, que pode avaliar os efeitos de uma variante genética em todas essas camadas biológicas de uma só vez. E é rápido. Em GPUs de alto desempenho, uma variante pode ser avaliada em menos de um segundo, o que é essencial para analisar milhões de variantes, como os pesquisadores geralmente fazem. Os resultados de desempenho são surpreendentes para a previsão básica de trilhas do genoma, ou seja, quão bem o modelo prevê sinais experimentais reais em partes do genoma inéditas. Durante o treinamento, AlphaGenome foi testado em 24 tarefas diferentes. Ele superou o modelo mais forte existente em 22 delas. Ele também superou modelos especializados criados para tarefas únicas, por exemplo. Comparado ao Borzoi, outro modelo avançado de genômica multimodal, AlphaGenome apresentou uma melhoria relativa de 14,7% na previsão de mudanças na expressão gênica específicas de tipos celulares em genômica. Saltos assim não são pequenos e podem ser a diferença entre uma dica vaga e algo confiável para os pesquisadores. Depois, há a previsão do efeito de variantes, que é onde o impacto médico e biológico realmente aparece. Eles criaram 26 benchmarks avaliando como o modelo prevê os efeitos das mutações na expressão gênica, splicing de RNA, acessibilidade da cromatina, ligação de fatores de transcrição e mais. Usando o modelo aluno destilado, AlphaGenome igualou ou superou o melhor método externo disponível em 25 dos 26 testes. Em alguns casos, as melhorias são enormes. O splicing exemplifica claramente por que isso é importante. Muitas doenças resultam de mutações, que bagunçam como o RNA é processado, basicamente como a célula edita o RNA antes de transformá-lo em proteína. AlphaGenoma prevê sítios de splicing, doador e aceptor, frequência de uso e contagens reais de leituras das junções, tudo em resolução de pares de bases.
Eles testaram como o modelo prevê o efeito dos EQTLs, variantes genéticas que influenciam a intensidade da expressão gênica. Usando dados GText mapeados com precisão, AlphaGenoma melhorou a correlação entre os tamanhos de efeito previstos e observados de 0,39 para 0,49. Isso pode parecer uma mudança modesta, mas em sistemas biológicos complexos, isso é um avanço significativo no poder preditivo para prever apenas a direção do efeito, se um gene aumenta ou diminui. O desempenho também melhorou muito em um limite de 90% de precisão AlphaGenoma, recuperou mais que o dobro de EQTLs conhecidos em relação ao modelo comparado. Eles levaram isso ainda mais longe na interpretação de GWAS, que conecta variantes genéticas a doenças e características. De mais de 18.000 GWAS, em muitos conjuntos críveis, AlphaGenoma atribuiu direção de efeito confiável a pelo menos uma variante em quase metade deles. Curiosamente, os conjuntos que ele resolve pouco se sobrepõem aos métodos estatísticos tradicionais. Ou seja, a IA traz novos insights biológicos, não apenas repete o que já sabíamos. O modelo também trata da regulação gênica de longo alcance, em que potenciadores distantes controlam a atividade do gene usando dados de ligação de genes potenciadores CRISPR. AlphaGenome superou modelos anteriores ao identificar quais potenciadores regulam genes, mesmo quando estão a dezenas de milhares de bases de distância. Seu desempenho quase igualou ao de um modelo treinado só para essa tarefa. Apesar de AlphaGenome ser um sistema de uso geral, a poliadenilação é outro aspecto. Mesmo sem ter sido treinado explicitamente com dados de poliadenilação, AlphaGenome ainda capturou padrões de poliadenilação alternativa. Com suas previsões de RNA-seq em benchmarks, ele superou modelos anteriores na previsão de como mutações afetam o término das transcrições de RNA para a acessibilidade da cromatina e ligação de fatores de transcrição QTLS. Ele mais uma vez superou modelos multimodais e especializados. Em certos conjuntos de dados, a correlação entre os efeitos das mutações previstos e observados foi elevada. Simulações in silico mostraram que as mudanças previstas geralmente correspondiam a motivos de ligação ao DNA já conhecidos para proteínas regulatórias. Um estudo de caso marcante envolve o oncogene Tau1 na leucemia linfoblástica aguda de células T. Diversas mutações não codificantes criam novos intensificadores que elevam a expressão do Tau1. O AlphaGenome previu aumento nas marcas ativadoras de High-Stone nos locais de mutação, redução das marcas repressoras próximas ao promotor do Tau1 e elevação do sinal de RNA-seq para o Tau1. Quando eles compararam mutações oncogênicas reais com sequências de controle embaralhadas, as assinaturas multimodais, agrupadas separadamente na mutagênese in silico, mostraram que uma inserção criou um motivo de ligação para M e B, o que corresponde a descobertas experimentais anteriores. Esse tipo de insight mecanístico profundo normalmente só se consegue após anos de laboratório. Eles não mostraram só resultados, mas também explicaram por que o modelo funciona. Pesquisas indicam que treinar em resolução de base única impacta tarefas como splicing e acessibilidade. Ter o contexto completo de um megabase melhora os resultados, enquanto reduzi-lo na inferência prejudica o desempenho. A destilação de vários professores permite que o modelo aluno único iguale ou até supere grandes conjuntos, sendo mais barato de executar, e o treinamento multimodal supera consistentemente modelos treinados com apenas um tipo de dado. Prever efeitos de mutações ainda enfrenta desafios, especialmente com elementos distantes. Padrões específicos de tecidos não são ideais. Os dados de treinamento ainda são tendenciosos para genes codificadores de proteínas. Mesmo com esses limites, AlphaGenome parece um passo fundamental. Um modelo, uma sequência de entrada, milhares de previsões funcionais e desempenho de ponta em praticamente todas as tarefas de genômica regulatória que interessam aos pesquisadores. A DeepMind lançou uma API, um SDK em Python e um kit para interpretação do genoma, permitindo que cientistas usem a ferramenta, não apenas leiam sobre ela. Por enquanto, é isso. Deixe sua opinião nos comentários se você gostou, curta e se inscreva no canal se ainda não fez isso. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.